Oi, pessoal! Mais um capítulo aqui da nossa natureza interior, esse momento de reflexões e práticas sobre autoconhecimento, sobre desenvolver o autocuidado, o que nos proporcionará mais saúde, felicidade, plenitude aqui nessa nossa jornada aqui na vida. Hoje nós vamos falar sobre a mente. E eu acho que é algo que todo mundo está sentindo muito intensamente, é essa fadiga mental, esse cansaço mental, que também se reflete como cansaço emocional, né? Nós recebemos muitas informações durante o dia, nem todas reais, verdadeiras, a gente nem sabe no que a gente pode acreditar ou não, né, nesse momento, como filtrar tudo isso. É importante que a gente coloque filtros mesmo para poupar um pouquinho a nossa mente, né? Então selecione as suas fontes de informações, não sobrecarregue a sua mente com mil coisas que muitas vezes a gente nem vai poder atuar diretamente, então poupe um pouquinho. Tem um professor meu que eu gosto muito, que ele fala que a gente se alimenta também do que a gente vê, do que a gente escuta, isso vai ficar registrado na nossa mente. Então é muito importante que a gente coloque alguns filtros. Algo que todo mundo acho que sentiu nessa pandemia, especialmente lá no comecinho, como a gente veio aqui para esse mundo online, e muita coisa boa sendo oferecida aqui virtualmente, gratuita, ou cursos pagos, e a gente querendo absorver tudo isso, isso gerou uma sobrecarga mental muito grande, um cansaço. Então é importante de vez em quando fazer um detox mental, virtual também, digital, né? A gente se poupar um pouquinho, desligar aqui, coloca, os especialistas falam para a gente colocar aquele cronômetro de quanto tempo a gente gasta em tal rede social para a gente controlar um pouquinho, porque senão a gente passa muito tempo aqui absorvendo muitas informações. Também é importante lembrar que quando a gente quer se preparar para esse detox, para o nosso descanso, para uma boa noite de sono, que a gente diminua essas demandas, essas informações, né? Então, umas 2 horas antes de dormir, já desliga celular, já pega algo só levezinho para assistir, nada muito intenso. Procure não trabalhar. Algo que aconteceu com o home office é que a gente tem trabalhado o dia inteiro, todos os dias, até tarde da noite. Então a gente pode ter uma flexibilidade maior, talvez, já que estamos em casa, muitos de nós trabalhando aqui. Agora está nesse formato híbrido, né? Um pouco em casa, um pouco no trabalho para muitas pessoas, mas tenta se observar em relação a isso, para poupar um pouquinho a sua mente desse tanto de informação que existe aqui no mundo digital. E eu acho legal também a gente começar a observar quais são os nossos padrões mentais. E daí, para isso, eu vou sugerir a meditação, claro que é a ferramenta que eu uso. Então, você sentar um pouquinho em silêncio. Existem técnicas específicas para meditação. Aqui no link da bio eu tenho o curso de meditação, são 4 videoaulas gravadas, 4 horas de teoria e prática, para a gente aprender primeiro a focar a mente, porque a gente fala que a gente consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, especialmente as mulheres, mas quando você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, você não faz o melhor, né? Então, quando a gente põe foco, atenção, a gente consegue realizar determinada tarefa de uma melhor maneira, com menos gastos energéticos, e isso traz um resultado mais satisfatório. Então, como aprender nos dias de hoje a colocar foco em um ponto e desenvolver aquilo? Como a gente perceber o que está passando na mente e se agora é o momento de eu me dedicar para essa tarefa, para essa resolução, ou se agora não é o momento, como eu tirar isso de cena e colocar a minha mente no foco que eu quero. A meditação é muito utilizada por diversas áreas, né, dentro do esporte, da medicina, da psicologia. Sempre gosto de falar desse trabalho integrativo. E algo que eu gosto também de sempre mencionar é a gente observar o que realmente é nosso, também desses padrões mentais, e o que a gente traz da nossa educação, da nossa sociedade, do momento que a gente está vivendo. Isso realmente é o que eu penso?
tem a ver com a minha essência, com a minha verdade, com essa natureza interior, ou eu estou seguindo algo que eu posso trazer de algum desses lugares, família, sociedade ou cultura. Então a meditação também nos ajuda a isso, a psicoterapia também, sempre falo do aconselhamento biográfico, que também tem esse trabalho de olhar o que é seu, o que é do outro, o que eu quero manter e o que eu quero deixar de lado. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala que a gente perde muito tempo da minha vida e um desgaste muito grande, porque a gente se preocupa com coisas que nem são reais, não são fatos, né? Então é uma frase que é mais ou menos assim: eu sou um homem velho e já vivi muitas batalhas. A maioria delas nunca aconteceu. A maioria delas são projeções mentais, são pensamentos. Então, quem nunca ficou se remoendo aqui, mas e se acontecer aquilo? E se eu tivesse falado aquilo? E se, e se, e se? E na verdade isso nem acontece, né? Acontece do jeito que tem que acontecer e não do jeito que a gente ficou projetando, e a gente às vezes criou um desgaste enorme mental. E é muito legal a gente sempre relembrar que cada vez que você traz algo para sua mente, seja uma situação real que você viveu, por exemplo, um acidente de trânsito, ou seja algo que você fica criando na sua mente, uma briga com um namorado, com um marido, e você já está ali construindo aquilo na sua mente, você já desencadeia no seu corpo uma série de reações de estresse que são desgastantes, né? Então, por exemplo, eu bati o carro, vamos dar esse exemplo, então sofri um acidente de trânsito ali. Naquela hora é normal eu ter uma descarga de adrenalina muito grande, eu tenho que ter um reflexo para ver se eu freio, se eu desvio, qual é a melhor opção ali. Então, toda essa reação de estresse para o momento real, ele é bem-vindo, né? Por isso que a gente está aqui hoje, até porque a gente tem essa reação natural de estresse, só que depois a gente tem que sair dessa condição e voltar para o nosso reequilíbrio, para o nosso relaxamento, para o nosso bem-estar. Se eu chego em casa e começo a contar de novo, não, você não sabe o que aconteceu, eu estava na rua tal, dirigindo a tantos quilômetros por hora, eu olhei para o lado, não tinha ninguém, daí de repente escutei uma buzina. Cada vez que você conta, você revive aquilo na sua mente e o seu corpo vai ter de novo uma descarga de adrenalina, de cortisol, vai se preparar de novo para uma reação. Né? Então, o quanto é importante a gente tomar consciência disso. Cada vez que você fica revivendo um fato, aquela briga, aquele momento triste, agora a gente está vendo muita coisa triste também aí, né? Então, cada vez que você vê ou pensa em uma situação que te traz algum estresse, você está de novo liberando tudo isso no seu corpo, isso vai interferir na sua qualidade de sono, na recuperação do seu corpo. A gente sabe que o estresse em excesso, ele produz substâncias que são inflamatórias, então você vai estar o tempo todo se preparando para algo que na verdade já aconteceu ou nunca nem vai acontecer. Então eu acho muito interessante a gente ficar um pouco atento a isso, sobre o que a gente observa, como a gente reage a isso, e se poupar um pouquinho, né? Tanto das informações que a gente recebe de fora, quanto das informações que a gente fica processando aqui dentro. E só para finalizar aqui, sempre o que eu penso vai despertar uma emoção e eu vou colocar isso em ação. Então, como que acontece esse pensar, sentir e agir? Né? No curso de meditação também falo sobre isso. Então, pensamentos positivos, a gente tem a meditação da compaixão, né? Que ela já ajuda na liberação de substâncias de bem-estar no nosso organismo, como isso traz um momento de paz para a gente, uma emoção positiva. E o quanto, se eu ficar pensando, imaginando, relembrando de uma situação de estresse, isso vai fazer aflorar uma emoção negativa, como a da raiva, por exemplo. A gente está vendo muito isso nesse momento tão polarizado de saúde, de política aqui, né? Então, cada vez que você pensa naquilo, que você tem aquela reação toda, então você relembra aquela notícia, vê aquele fato e você sente de novo
tudo aquilo, ou aquela raiva, ou aquela tristeza. Eu acho que já está ficando bem claro isso, né? O quanto o que eu penso, o que fica registrado aqui do que eu vejo e do que eu escuto, reflete no que eu sinto. Hoje em dia a gente também está com uma fadiga emocional, não é? Tudo isso que a gente está vivendo, essa dificuldade na área aí de saúde, todas essas dores que a gente está vivendo. Então está todo mundo cansado emocionalmente também. Então a proposta de prática hoje é que você observe o que você anda colocando aí na sua mente, né? Seja de informações vindas de fora, de TV, notícia, conversas, músicas, filmes, ou seja, do que você fica processando aí quando você está quietinho com a sua mente. E uma sugestão de detox, vamos dizer assim, mental e de uma harmonização emocional é a prática da meditação, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima!